seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de Planejamento Estratégico Digital. Eu sou a professora Daiane Freire Romagnolo, estarei com você nessa disciplina. A minha formação é em administração, tanto a graduação quanto o mestrado. Tenho bastante atuação nos cursos de marketing e marketing digital e particularmente dentro da administração, a área de marketing com aspectos fundamentais aí dentro do digital, com essas tendências digitais do mundo online, é a minha área de atuação preferida. Vamos conhecer o tema da nossa primeira aula, dá uma olhada comigo. A gente vai falar sobre o planejamento estratégico de marketing digital. Então a gente vai falar muito sobre planejamento, isso que é trabalhado de modo geral em todas as organizações. É claro que a gente tem um aspecto muito mais operacional quando a gente fala em organizações de pequeno porte, microempresas, mas a gente também precisa falar de planejamento estratégico, entender o que são essas metas, esses objetivos pensado mais em longo prazo, por que a gente às vezes não fala isso em questão mais de pequenas empresas para pequenos negócios, por que a gente tem às vezes uma cultura de urgência quando a gente tem metas para serem alcançadas mais depressa. E aí a gente vai falar também de algumas competências necessárias para você que quer trabalhar nesse ambiente. A nossa disciplina, por se tratar de planejamento estratégico digital, ela tem tanto uma parte muito mais teórica para você entender essa importância de se planejar, mas é claro que ela não deixa de ter uma aplicação, essa parte prática. Por isso que a gente também vai fazer muitas situações da realidade profissional e também mostrar formas de você aplicar esse planejamento. Vamos contextualizar a nossa teleaula. Elaborar um planejamento estratégico de marketing digital é a forma mais inteligente e assertiva que a gente tem para atingir os objetivos sem que a gente precise ficar replicando as ações do nosso concorrente. E a gente também acaba não se perdendo em meio a tantas ideias e possibilidades que a internet oferece. Isso é um erro muito comum, a gente acaba copiando muita coisa que a gente vê na internet. Para isso, a gente vai identificar que etapas compõem uma estratégia digital e como que esse trabalho, de um modo geral, acontece no mercado. Para isso, os pontos que a gente vai trabalhar nessa aula são planejamento e a diferença de planejamento e estratégia, o que é um planner digital. Você já ouviu falar desse conceito, dessa profissão? Quais são as suas competências? E para isso é importante também que a gente saiba o que é uma venda consultiva, o que seria uma cultura da urgência e como ela influencia no planejamento estratégico e também a importância de pensar na contratação ou na internalização. E a gente vai entender melhor o que são esses conceitos. É importante a gente pensar na estratégia sempre como uma forma de as empresas atingirem os seus objetivos. Então é sempre um caminho, algo que a gente precisa fazer, uma forma de alcançar, uma metodologia para atingir um resultado. A gente sempre pensa de uma forma mais ampla, olhando a empresa como um todo, para atingir aquilo que a gente precisa. É lógico que a gente nunca consegue atingir isso de uma forma ampla, né? Todos os setores coordenados. Para isso, a gente precisa, às vezes, sim, dividir em algumas áreas. É aí que entra o planejamento estratégico voltado para a área de marketing, que é o foco da nossa disciplina. Então, convido você a estudar mais sobre esse assunto, a participar da disciplina através do nosso fórum, estudando o livro didático, olhando a nossa web aula, fazendo as avaliações de pré e pós-aula, as avaliações virtuais e assim por diante. Essa disciplina ela é muito prazerosa e ela vai enriquecer com certeza todo o seu aprendizado dentro do marketing digital. Vamos lá! Fundamentos. Para entender os fundamentos do planejamento estratégico digital, a gente precisa entender primeiro o que vem a ser planejamento e também estratégia. Dá uma olhada comigo primeiro para entender os níveis de planejamento. O planejamento, de modo geral nas empresas, ele é dividido em 3 níveis. Então a gente está falando de um nível estratégico, um nível tático e um nível
operacional. O que vem a ser esses níveis nas empresas? Toda organização, quando ela é constituída, ela é composta por uma missão. A missão, basicamente, é a razão pela qual a empresa existe. Então, a empresa, ela é constituída, a gente tem lá o plano de negócios. Então, a gente pensa, olha, eu quero montar uma empresa para fazer determinada coisa. Essa coisa, o motivo pelo qual essa empresa existe, é a razão dela existir. Então, é a missão dela. Então, quando você entra lá no site da empresa e clica lá, missão da empresa, essa missão é a razão dessa empresa existir. Todas as ações da empresa, todos os objetivos dela são pautados nessa missão. Por quê? Porque todas as ações dela vão ser pautadas, corroboradas para atender essa missão. Ela vai tentar ao máximo não fugir desse propósito. Isso é a missão da empresa. É claro que depois da missão, ela tem uma visão também para ser atingida. Então, essa visão é algo que ela pretende alcançar. Não importa se ela vai de fato alcançar, mas ela vai tentar sempre ao máximo chegar o mais próximo dessa visão possível. Então, de repente, ela quer ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Às vezes, ela não vai alcançar essa visão, mas ela vai sempre trabalhar para chegar o mais próximo disso possível. E, além disso, ela tem os objetivos. Os objetivos, ela se impõe esses objetivos, porque cada vez que ela vai cumprindo esses objetivos, ela vai concluindo essa missão, ela vai cumprindo aquilo que ela se propôs a fazer. E as metas? As metas são esses objetivos, só que de uma forma quantitativa. Então, você quer, de repente, atender melhor o seu cliente, então você tem que estipular, olha, eu quero atender melhor o meu cliente, fazendo com que aumente a minha cartela de cliente em tantos por cento em até 2 meses. E assim por diante. Então, a gente sempre pensa na empresa desse modo, nesse escopo, onde a gente tem a missão, a visão, os objetivos e as metas. É claro que, quando a gente vai pensar no planejamento, a gente vai pensar em alguns níveis. Não tem como a gente colocar lá o dono da empresa, os acionistas, para eles mesmos pensarem nesse planejamento, eles mesmos traduzirem esse planejamento já para quem está lá na área de execução, para colocar a mão na massa e todo mundo fazer isso ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem esses níveis. Volta ali comigo no slide então para a gente entender. O nível estratégico geralmente fica a alta hierarquia da empresa. Então a gente pode pensar na empresa de um modo de pirâmide. Então eu tenho aqui a alta hierarquia e essa alta hierarquia é o nível estratégico. Esse nível estratégico é aquela onde a gente pode pensar o dono da empresa, os sócios, os acionistas, entre outros. Então aqui a gente toma as decisões estratégicas, a gente define esses objetivos. Quais objetivos? Os objetivos que vão ser cumpridos pela empresa, por todas as áreas da organização, para tentar ao máximo cumprir a missão da empresa. Na questão tática, já é um nível aqui intermediário. O nível tático, geralmente são tomadas as decisões relacionadas à estrutura da empresa. Então, como que eu vou estruturar a minha empresa? Qual o perfil de profissionais que eu vou manter no meu quadro de funcionários? Então, quais são as melhores competências? Relação de orçamentos, então, quais seriam os melhores orçamentos, as melhores formas de contratação para a execução das atividades. Então, é um nível onde eu acabo compreendendo quais são os meus objetivos, eu traduzo esses objetivos, então, aqui no nível tático, e eu decodifico esses objetivos para o meu nível operacional. Geralmente, no nível tático, estão os meus gerentes, estão aqueles gestores que são responsáveis por entender aquilo que a alta hierarquia da empresa quer, aquilo que o dono da empresa quer, aquilo que os diretores querem, e aí eles traduzem isso numa linguagem mais fácil, numa linguagem que é mais fácil de compreender, e colocam isso lá para as áreas, de um modo geral. Então, coloca isso para quem vai executar, de repente para os analistas, para os administrativos, porque você passa para quem de fato vai fazer, aquele que vai colocar a mão na massa. Vamos ali para o último nível. O último nível é o operacional, então é a operação, é quem opera essa cadeia de valor.
onde estão as tarefas e as atividades. Aqui é onde a gente vê de fato o que é feito, como é feito e quando é feito. Por quê? Porque depois de tudo que você tem, você já sabe a missão da empresa, já sabe os objetivos que precisam ser alcançados, já entendeu qual é a estrutura da empresa, o perfil de profissionais que você tem à disposição, os orçamentos disponíveis, né, todos os departamentos, você precisa partir de fato para as tarefas e atividades que vão ser executadas. E aí sim, você começa a implementar essas tarefas. Então aqui a gente começa a ver a cadeia de valor, que é toda empresa, toda operação, entrando em atividade. E ela só é possível porque você tem toda uma estrutura por trás disso, que é esse planejamento e esses níveis sendo executados. Uma coisa que é importante a gente dizer é que isso é o planejamento de um modo geral, é o planejamento em nível organizacional. Aonde que entra o marketing digital dentro desse planejamento? O marketing digital, ele se apropria da palavra planejamento simplesmente para poder desenhar o plano tático e o plano operacional. A gente não lida tanto com esse plano estratégico, porque esse plano estratégico ele está muito mais focado no nível organizacional. Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente está olhando muito mais para essa questão de estrutura, de nível tático, de nível operacional. Por quê? Porque o marketing digital ele já entende que a organização tem o seu objetivo proposto. A organização ela já tem uma missão, ela já tem os objetivos propostos, então agora a área de marketing, enquanto um departamento, enquanto um nível tático, ela precisa definir ali a melhor estrutura, os melhores perfis, né? Ela precisa definir orçamento, ela precisa definir então no nível operacional o que vai ser feito, como vai ser feito e aí implementar as atividades. É aí que entra o planejamento estratégico de marketing, é aí que entra o planejamento estratégico digital. A gente se apropria mais dos níveis digitais, no nível digital a gente se apropria mais na questão tática e operacional. Pensando nos portes das empresas, empresa de pequeno porte, com certeza a gente vai ter muito mais um nível operacional, onde a gente vai pensar, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai criar um perfil no Instagram, para daí a gente atingir depois um nível estratégico, tático e estratégico. Então primeiro a gente vai partir para a execução, para depois pensar o que a gente quer atingir de objetivo, porque a gente já é uma cultura muito mais de imediatismo, de urgência. E empresas maiores, que já têm uma estratégia muito mais consolidada, a gente já pensa isso de uma forma mais antecipada, mais planejada. Então a gente já tem lá uma estratégia mais definida, a gente vai consolidar melhor essa área de marketing, depois a gente vai implementar as ações com mais cautela, de uma forma mais planejada. É aí que o marketing digital entra. Então, agora a gente pode entender melhor a diferença entre esses conceitos. Enquanto o planejamento ele é a concepção e análise daqueles caminhos possíveis, considerando as vantagens e os riscos para que um seja escolhido e percorrido, para a gente poder suprir uma necessidade, resolver um problema, a estratégia é o modo como a gente vai articular com inteligência as forças para combater ou até mesmo eliminar os inimigos. Aqui a gente pode pensar nos concorrentes como os inimigos, ou até mesmo para a gente se defender e alcançar os resultados almejados. Então a gente pode entender o planejamento como uma concepção e análise de todas as opções que a gente tem, dos caminhos. E já a estratégia é quando a gente já fez esse planejamento, a gente já concebeu e analisou as opções. A estratégia já é de fato o meio, é a forma como a gente vai fazer. Então você já pensou, já analisou e agora você definiu o seu caminho, definiu a sua metodologia. É aí que você então parte para a ação. Então você precisa entender a diferença desses dois conceitos, entender como o marketing digital se apropria deles, principalmente num nível muito mais tático e operacional, e aí sim você parte para a ação.
o planejamento nas empresas. O planejamento dentro das organizações, seja num nível muito mais organizacional, onde a gente pensa lá na estratégia, ou no nível tático e operacional, como é muito mais dentro dos departamentos, assim como no caso do marketing, no marketing digital, ele precisa ser pensado tanto num nível de perfil de profissionais, então para saber as pessoas que eu quero trabalhando dentro desse planejamento, como também nos tipos de empresa, porque a gente sabe que, dependendo do modelo de negócio, o tipo de planejamento também varia. Então, é esse assunto que a gente discute agora. Veja ali comigo o tipo de profissional que a gente costuma falar muito quando a gente se refere ao planejamento no ambiente online, no ambiente digital. Aqui a gente tem um profissional conhecido como planner digital. Esse profissional, ele é responsável pelo planejamento estratégico digital. Qual que é o papel dele? Qual que é a missão? Ele tem o papel de buscar soluções no ambiente digital para que ele possa resolver os problemas das organizações. Então, se a gente identifica lá que a organização tem algum problema a ser resolvido, ele vai então buscar algumas soluções, desde que essas soluções possam ser resolvidas, encontradas no ambiente digital, porque é essa a função dele. Ele tem lá a expertise para o ambiente digital. Por isso que aqui o planner, ele tem uma função, se a gente pudesse fazer uma analogia, como se fosse um médico especializado para fazer o diagnóstico de um paciente. Então ele vai tentar aqui amenizar a dor ou até mesmo curar a dor de um paciente. Se a gente pudesse pensar isso no caso de uma empresa, a empresa está lá passando por alguma dificuldade, então a gente vai tentar ou curar, melhorar essa empresa, ou de repente reparar ali, fazer uma medida paliativa. O planner, ele vai tentar fazer isso, só que na área de especialidade dele, que no caso do planner é o ambiente digital, é o ambiente online. Da mesma forma que a gente tem lá um consultor focado na área de finanças que vai cuidar da parte financeira da empresa. Então a gente tem o planner para isso. Vamos ver algumas atribuições do planner. Ele vai, portanto, realizar um trabalho de conscientização. Esse trabalho de conscientização é muito mais para fazer as pessoas envolvidas nesse planejamento digital fazer elas pensarem sobre esses problemas, como que eles podem resolver, fazer todo mundo entender esses problemas, pensar nos recursos disponíveis para conseguir chegar à conclusão e à resolução deles. Ele acaba prestando um serviço, portanto, trabalha com prestação de serviços, que é um serviço de inteligência. Então, a gente não pode tangibilizar. Por ser um serviço, ele é impalpável, então a gente não tangibiliza. E ele é vendido. Então, imagine que um planner digital, você pode prestar um serviço autônomo, ou até mesmo você pode ser internalizado dentro de uma empresa. Você pode ser contratado com carteira assinada e assim por diante. E ainda, você, enquanto um planner, você acaba se envolvendo no processo de venda. Você não apenas faz esse processo de planejamento estratégico, como você também precisa se envolver nesse processo de venda para entender aquilo que o cliente precisa. E aí a gente almeja sempre uma questão de ganha-ganha, que é o que a gente chama de venda consultiva. Por que é essa venda consultiva, a questão do ganha-ganha? Porque quando você vai resolver o problema de um cliente, imagine que você seja um consultor, ou então imagine que você trabalhe numa agência de publicidade, e aí a agência está trabalhando com um cliente que tem problemas lá no ambiente digital. Você é o responsável lá por encabeçar aquele planejamento desse cliente, e aí você precisa resolver esse problema. Você vai atuar diretamente nesse processo de venda, porque você vai prestar esse serviço, só que você não vai só fazer o planejamento desse cliente. Você vai ter que sentar com ele, conversar, entender quais são esses problemas dele. Então, você presta mesmo um serviço de inteligência para entender quais são os problemas desse cliente e você tenta ali visar uma relação de ganha-ganha, onde tanto esse cliente ganha quanto você. Então, vai além do planejamento em si. Você está participando também desse processo de venda. Vou continuar falando desse
planner digital? O que a gente precisa saber do perfil dele? Basicamente, a gente tem 6 tipos de perfis que são necessários analisar. Então, são competências específicas de um planner. Obviamente, a gente não consegue ter todas essas competências no mesmo profissional, mas a gente pode ter algumas e outras a gente pode buscar complementar com outros profissionais envolvidos, com capacitação, com pesquisa, com qualificação e assim por diante. O que é o perfil generalista? O perfil generalista implica em você, de repente, ter uma visão muito mais holística. Então, entender que você precisa enxergar a situação como um todo e que o ambiente digital, o marketing digital principalmente, ele é uma área multidisciplinar. Então, você vai ter que lidar principalmente com pessoas de outras áreas, entender de tecnologia, vai ter que entender da parte de comunicação, entre outras áreas. O perfil analítico, e esse perfil analítico é você entender aquilo que está acontecendo antes de você começar a prospectar uma solução, saber analisar esses dados, todas as fontes disponíveis. Seu perfil, é bom que ele seja organizado, porque você vai ter muitas informações à sua disposição, então você precisa saber lidar com essas informações. Um perfil antenado, e você não consegue trabalhar com o ambiente digital se você não estiver antenado às tendências digitais. Não adianta você estar lá imerso nos problemas da empresa se você não estiver prestando atenção naquilo que está acontecendo, nas tendências do ambiente digital, porque aí você está muito mais focado em resolver problema do que prestando atenção naquilo que o mercado está pedindo. Perfil criativo. Perfil criativo pede a você que você evite mais do mesmo, que você também se inspire em outras coisas. Então, de repente, visitar eventos culturais, feiras culturais, até mesmo de outras áreas, que de repente pode te trazer uma inspiração, uma criatividade para o seu planejamento, para implementação, iniciativas de marketing. E o perfil colaborativo. O perfil colaborativo é algo que tem dado muito resultado nas empresas, por quê? Porque o perfil colaborativo é algo que a gente chama de cocriação. Então, você cria junto com outras pessoas. Tem dado muito certo, não só na área de marketing, mas na administração de um modo geral, né? Onde você forma times digitais ou times de um modo geral e essas pessoas criam juntas. Você junta essas pessoas, elas dão sugestões, elas têm brainstorming, que é aquela tempestade de ideias, onde você sugere, você dá a sua ideia, você contribui, você permite que as pessoas deem a opinião, mesmo que elas possam errar, mas de repente daquele erro sai alguma ideia boa e assim por diante. Que algumas empresas, como a 3M, por exemplo, chama de cultura do erro. E é dali que muitas vezes saem produtos inovadores que viram um sucesso de mercado. Falando mais do planner, para a gente ter uma ideia de como isso acontece em relação às empresas. E aí a gente vai aplicar isso para modelos de empresas diferentes. Imagine que você seja um planner e vai fazer um planejamento para diferentes tipos de empresa. Se a gente vai para diferentes tipos de empresa, a gente precisa então de diferentes formas de fazer esse planejamento. Em geral, o que a gente precisa ter em mente? Que quanto menor a empresa, mais difícil é fazer, o planejamento. Por quê? Porque ele vai demandar investimento. E aí as empresas têm um certo preconceito nesse investimento de marketing. Por quê? Porque a empresa pequena, ela quer investir em outras coisas. Ela quer investir em matéria-prima, ela precisa investir contratando outras pessoas, ela quer investir em capital de giro, que é o dinheiro que você precisa ter lá para arcar com os seus compromissos. Caso você não vende nada, você tem que ter um dinheiro lá para conseguir cumprir com os seus compromissos, financeiros. Então, a gente, de repente, numa empresa pequena, a gente precisa cumprir com um monte de coisa. E como que a gente vai fazer isso? Será que a gente vai se dedicar para gastar com marketing? A gente vai se dedicar para gastar com planejamento estratégico digital?
Então vamos olhar de novo ali no slide para a gente ver esses tipos de empresa. Basicamente, micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa, ela acaba pulando mais o estratégico e ela vai direto para o operacional. Então ela não pensa tanto num nível mais estratégico, ela já pensa lá, olha, eu quero montar um perfil no Instagram, porque eu sei que todo mundo faz isso, então eu preciso montar um perfil no Instagram. Só que ela não se pergunta por quê, ela não tem um objetivo formado em relação a isso. Então acaba sendo um erro. A gente tem que pensar um pouco mais no estratégico, de repente envolver as pessoas na empresa, saber o porquê de pensar nisso, de repente subir um pouco, pensar no estratégico também é uma forma de melhorar esse planejamento. As empresas de grande porte, pensando nas empresas de grande porte, aqui, essas empresas de grande porte, elas acabam tendo uma fragmentação desse trabalho, né? Muitos departamentos ou acaba distribuindo esse trabalho para muitas pessoas e aí esse trabalho acaba não ficando tão coeso. Da mesma forma que a multinacional, você tem aqui no Brasil uma filial que demanda lá do planejamento que vem de outro país. Então esse processo acaba ficando um pouco demorado. A mesma pesquisa que é feita lá fora não serve para a pesquisa que é feita aqui dentro. Então tem algumas dificuldades nesse planejamento. Empresas de médio porte. A empresa de médio porte ela tem uma dificuldade. Por quê? Porque ela fica entre a empresa de grande porte e a empresa de pequeno porte. Então ela fica nesse meio termo e elas costumam pagar muito menos por marketing. Então elas acabam pegando o pior da pequena empresa e aí acabam não investindo muito em marketing. Então esse processo precisa ser mudado também. As agências de publicidade. A agência de publicidade tem um problema por quê? Porque elas investem e trabalham muito com o mercado offline. E hoje é importante que você também mexa com o mundo online, que você mexa com o ambiente digital. Já as agências digitais, elas têm uma característica importante que é a questão da tendência digital. Antes elas tinham o costume de querer fazer tudo, né? Toda empresa que você ia para investir em publicidade digital, elas falavam, olha, eu faço de tudo. Agora não, elas estão muito mais especializadas e isso é uma vantagem para elas, porque daí você consegue escolher o tipo de agência, até mesmo para você trabalhar ou até para colaborar no planejamento da sua empresa. E por fim, as startups, que são uma tendência atualmente e elas são o tipo de empresa mais diferenciada. Por quê? Porque hoje o foco das startups acaba sendo a agilidade. Então elas tentam implementar cada vez mais processos de uma forma ágil, trabalhando para sempre focando no cliente e pensando sempre nos acionistas também, nos investidores ali que querem um lucro, um retorno rápido, mas aí o foco é sempre o cliente. Então elas sempre pensam cada vez mais em inovar, investir em publicidade, olhando para esse cliente, pensando em protótipos, em mínimos produtos viáveis para esse cliente aprovar e assim por diante. Então eles investem sempre em cocriação, times digitais, né, em metodologias ágeis. Então são tipos de empresas que têm dado muito certo e têm retornos também muito expressivos. Principais desafios. Agora a gente vê alguns principais desafios relacionados ao planejamento estratégico. Dá uma olhada. Planejamento estratégico digital, não só o digital, mas também todo o planejamento estratégico nas organizações, ele tem uma certa dificuldade em relação à aproximação entre aquilo que você precisa e aquilo que o cliente precisa. Então, se a gente está pensando num processo onde você vai se aproximar da necessidade de um cliente ou até mesmo de um outro departamento, ou se você um nível tático da organização, pensando lá no nível estratégico, no tático e no operacional. Se você está aqui no nível tático e o nível estratégico ele tem algum objetivo e ele precisa
da ajuda do nível tático para resolver, para atender esses objetivos, o nível tático, às vezes, ele tem uma certa dificuldade em auxiliar nesse planejamento. Por quê? Porque ele precisa cumprir com alguns requisitos. E é aí que entra a venda consultiva. Por que a gente fala de venda consultiva quando a gente fala de planejamento estratégico digital? Porque a venda consultiva, ela consiste em diagnosticar o problema do cliente, para que a gente possa mostrar para ele as vantagens que ele tem de resolver esse problema fazendo um planejamento. E às vezes é difícil convencer as pessoas de que o planejamento é necessário. Então, se tratando de um serviço, porque o planejamento ele é um serviço, a venda consultiva ela é um fruto do fruto do planejamento estratégico, né? Então a gente tem lá um planejamento estratégico que precisa ser feito e ele só vai ser realizado se você fizer essa venda consultiva. Precisa haver ali um processo de ganha-ganha, onde você vai se colocar no lugar dessa pessoa que tem essas necessidades, vai ter o máximo de empatia, de entender aquilo que ela precisa, entender quais são as suas necessidades, entender os seus objetivos, e aí você vai lá e vai tentar estruturar um planejamento. E aí a gente pode pensar, enquanto um consultor, se você vai tentar trabalhar nessa área, fazer planejamentos de uma forma autônoma, se você vai trabalhar também dentro de uma empresa, trabalhar por projetos dentro de uma organização e assim por diante, mas você vai estar, de certa forma, realizando esses serviços. Vamos ver as diferenças ali que a gente encontra em relação a esses serviços. Por ser um serviço, então a gente trabalha com uma venda consultiva, deixa de ser uma tradicional oferta de um produto na prateleira. Então você não tem mais ali um produto, algo tangível que você mostra para o seu cliente. Olha, eu quero vender isso para você. É isso aqui que eu tenho à disposição. Você quer comprar? Então o cliente consegue enxergar aquilo que você está oferecendo. E ele passa então a ser de fato algo impalpável. É um serviço de inteligência sendo oferecido. E embora esse serviço ele seja essencial, porque a gente sabe que o planejamento ele é essencial, ele não é visto por todo mundo, mesmo em empresas até de grande porte, porque depende muito da cultura dessa empresa, ele não é visto por todo mundo como um investimento de primeira necessidade. Então, cabe muito mais a você que está oferecendo esse serviço a mostrar a importância desse planejamento. Então, esse vendedor, você enquanto um vendedor consultivo, você precisa unir essa competência, essas competências que você tem, essa competência a esse serviço, mostrar a importância desse planejamento, se colocar no lugar dessa pessoa que está demandando esse serviço, que está mostrando as necessidades e de repente convertê-lo, né, de um possível cliente para de fato um cliente efetivo, um comprador, que é o que a gente chama de lead no ambiente digital, né? Então a gente tem lá os leads, que são aqueles que de repente fazem uma visita no seu site e aí essa visita se converte num cadastro. Então talvez possivelmente eles tenham interesse no seu produto, na sua empresa, e de repente eles querem então comprar algo. É um lead. Você vê ali que há uma prospecção, de repente eles têm interesse. É aí que você começa o seu marketing de relacionamento para trazer eles para perto da sua empresa. Então aqui a venda consultiva ela é muito importante também, porque é ali que você vai se aproximar desse cliente, trazer ele mesmo próximo de você. Continuando ali para a gente ver algumas diferenças também que fazem parte dessa venda estratégica, que é a questão da muito mas seu chefe é para hoje, às vezes, e ele quer que isso vem muito da cultura do imediato. E aquilo precisa ser feito e precisa ser feito para já. Isso vem muito também da questão da globalização, do acesso às ferramentas digitais, de você também ter acesso à informação instantânea.
de saber que você envia uma mensagem e necessariamente você já quer o retorno daquela pessoa. Então, isso está muito ligado às organizações para essa cultura do imediato. A gente traz isso para o contexto das organizações também. E isso acaba gerando muitos entraves para o ambiente de planejamento. Volta comigo para o material. Para a estratégia digital, isso acaba tendo desafios, acaba gerando desafios. A velocidade do tempo atrapalha esse planejamento. Então, a gente tinha muito esse planejamento tradicional que era realizado antes, onde você tinha uma demora, um processo onde havia lá um consultor, ele ia para a sua empresa, ele analisava esse processo, a cultura do planejamento, ele analisava a sua empresa, ele conversava com alguns funcionários, colaboradores, ele recolhia documentos, ele levava isso para o escritório dele, para a casa dele, fazia uma vasta análise, passava um tempo, algumas semanas analisando a sua empresa, mas isso era antes. Isso era num tempo onde a gente não tinha tanto acesso à informação, ao volume de dados que a gente tem hoje. Isso era numa época onde era muito comum você poder fazer toda essa análise com calma e o mercado não mudava tão depressa. Hoje a gente já vive numa cultura da urgência. Se você demora, o seu concorrente passa adiante. Se você demora, o seu cliente acaba vendo valor na oferta do concorrente. Ele acaba encontrando produtos substitutos e assim por diante. Então, essa cultura da urgência, ela acaba tendo muito mais valor hoje dentro das organizações. O que a gente precisa entender? Que apesar disso, é possível a gente implantar uma cultura de planejamento, mas uma cultura de planejamento que seja ágil. Por que uma cultura de planejamento que seja ágil? Porque é importante você pensar que não é necessário você fazer um planejamento como era feito antes. Você não precisa fazer aquele planejamento onde você precisa entrevistar todo mundo dentro da empresa, conversar com vários setores, passar semanas analisando aqueles dados. Existem muitas metodologias atualmente que são utilizadas para agilizar esse processo. Você consegue juntar pessoas para colocar elas para conversarem, para pensar em novas ideias. A própria gestão de projetos ela já é totalmente modificada pensando nos tipos de produtos que serão entregues, nos tipos de resultados que serão alcançados. E a gente consegue modificar isso também dentro das organizações. Dá uma olhada comigo no slide. Essa cultura da urgência, ela vem da implantação dessas metodologias ágeis, metodologias lean, as metodologias enxutas, metodologias que não consomem tanto recurso. Por que isso? Vamos pensar nesses tipos de metodologias ágeis. Metodologia ágil, e aí eu consigo fazer um paralelo se a gente pensar lá nas metodologias ágeis que a gente tem na gestão de projetos. Também dá para fazer isso para a parte de planejamento. Se a gente parar para pensar numa gestão de projetos, a gestão de projetos, ela parte de você analisar aquele ambiente, coletar aqueles dados, você faz lá um termo de abertura, faz um escopo daquilo que será entregue, daquilo que não será entregue, para você deixar tudo bem determinado, faz um cronograma, pensa na questão de custos, parte de orçamento, pensa no tempo, todas as pessoas que estão envolvidas, as partes interessadas, os recursos necessários, questão da qualidade e assim por diante. O projeto ele acaba sendo um pouco mais engessado. Ele tem um início, um fim determinado, ele tem um tempo de duração, pode ser um tempo mais curto, um tempo mais longo, mas ele é um pouco, ele é até flexível, mas ele é um pouco mais engessado. O ideal é que ele não seja tão modificado ao longo do tempo, porque isso acaba trazendo custo para a organização. Quando a gente muda essa perspectiva de projeto para uma metodologia mais ágil, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você precisar mudar, você pode. Você tem flexibilidade para planejar,
para modificar isso durante o percurso, porque significa que, devido à urgência, você consegue alterar o seu planejamento. Se o seu cliente solicitar algo diferente, você pode modificar. Se você implantou uma iniciativa de marketing digital e viu que essa iniciativa não trouxe o resultado esperado, por você estar atento, analisando os dados, você consegue mudar isso, você consegue alterar essa ferramenta, você consegue mudar para outra alternativa, né? Você consegue pensar em outra alternativa para outra iniciativa e assim por diante. Então, essas metodologias ágeis, e a gente tem diversas no mercado, o próprio Scrum, Scrum Master, entre outras, a gente consegue pensar em algumas, elas são muito utilizadas e elas devem ser implantadas. Por quê? Porque a gente consegue, então, ter flexibilidade e atender muito mais a essa nova agilidade dentro das empresas. Por isso que as startups também têm tido muito resultado com isso. O segundo ponto desse slide, se você olhar ali comigo, ele fala do quê? Do mínimo produto viável, que daí é MVP por conta da sigla em inglês. Por que o MVP? O MVP, ele vem dessa questão do consumidor no centro da estratégia, que vem do conceito das startups, né? Então, as startups, deixa eu só colocar aqui, as startups, elas têm esse conceito do consumidor no centro da estratégia, por quê? Porque você faz o seguinte, a startup ela nasce de um conceito que você cria um produto com o mínimo que você tem, por isso que é o mínimo produto viável. Então, você cria um produto ali onde não seja necessário você investir tanto recurso e lança esse produto. Só que você não lança esse produto para o mercado de um modo geral. Você vai colocar esse produto para ele ser testado para um tipo de público, um mínimo de pessoas necessárias que sejam talvez possíveis compradores desse produto. Essas pessoas vão dizer para você se esse produto é válido ou não, né? Elas vão validar ou não esse produto. Esse produto, ele volta para você e você vai fazer os ajustes necessários. Pelo fato de você ter metodologias ágeis, ou seja, que façam com que você mude esse produto rapidamente e esse produto seja flexível, você vai lá e altera. Esse processo de alteração é o que a gente chama de pivotagem. E aí você pivota esse produto, muda ele, altera, devolve para esse consumidor que está fazendo o teste. Ele vai lá e vai dizer, olha, melhorou, pode mudar nisso, pode mudar naquilo, e devolve para você. E aí você faz um outro ajuste, faz um ajuste mais rápido e devolve. Esse processo cíclico que vai e volta até o produto voltar para você, a gente chama de iteração. E é iteração, sem o N, então não confunda com interação. É iteração por quê? Porque vem de ciclos, ciclos ágeis. Então você vai e volta, porque é uma metodologia ágil, e isso faz com que você melhore rapidamente os processos. Veja, é uma cultura da urgência, mas não deixa de ser planejado. E aí você tem um produto que rapidamente pode ser lançado no mercado, e é um produto que está de acordo com o que o cliente quer. É onde o cliente está lá no centro da atenção, né? Você coloca o cliente como foco. E não deixa de atender também aquilo que os investidores querem, que é um produto rápido no mercado, que traga o resultado esperado, que traga o lucro esperado. É aí que entra a importância dessas startups. Dá uma olhada nesse slide, então, para a gente falar da tríade de sucesso do planejamento estratégico digital. Para a gente conseguir isso, a gente precisa, claro, de pesquisas, sempre pesquisar, estar sempre ciente dos dados, intercâmbio de conhecimentos, entender que você tem alguns conhecimentos necessários, mas você precisa de outros conhecimentos, fazer o intercâmbio com outras áreas, porque o marketing digital é multidisciplinar, e ainda de análises. Não adianta você fazer pesquisas, ter dados disponíveis e não saber analisá-los. Contando sempre com as competências do planner, com a sua agilidade, essa questão também de você poder ter essa cultura da urgência,
a implantação de metodologias ágeis, enxutas, evitando esse desperdício de recursos, saber ter diferentes abordagens, até mesmo porque às vezes temos diferentes organizações, diferentes clientes, evitar sempre os riscos, e se você for correr esses riscos, que eles sejam bem calculados, pensar sempre na gestão do seu tempo, contar com a cocriação, trabalhar sempre em equipe, ver o que essas equipes podem colaborar com o seu planejamento e sempre estar atento ao mercado, olhar para as ferramentas disponíveis, porque aí você consegue então pensar nesse sucesso em relação aos negócios. Isso é fundamental para a gente conseguir ter esse resultado, esse retorno esperado. A importância do planejamento digital. Para a resolução da situação problema, a gente trabalha com a questão da importância do planejamento digital. A gente faz um panorama dos principais pontos de atenção para a gente olhar em relação a esse planejamento digital. Depois a gente pensa numa situação da realidade profissional, nos colocando na realidade de uma pessoa que estuda marketing digital, e a gente depois faz algumas contribuições para essa pessoa. Dá uma olhada no material. Aqui, se a gente pensar num planejamento, a gente pode pensar nessa ação. Partir sempre de um estudo de marca. Quais tem o que a gente vê para digital ao fazer físico, seja offline, os carros, e assim a gente está aqui, embora conectado, mas a gente não precisa estar conectado à internet para estar nele. Esse é o mundo físico. Então, quando a gente fala em presença digital, é a mesma coisa da gente comparar uma empresa que tem um endereço no mundo físico. Você sabe que aquela empresa está localizada na rua tal, no número tal, e ela tem um telefone. A presença digital, ou seja, a presença dela no mundo online, é a mesma coisa da presença dela no mundo físico. Significa que ela existe na internet, seja num site, seja num marketplace. Então ela está lá dentro, hospedada dentro de um outro site, numa loja, como uma loja parceira dentro de um site, seja numa página de uma rede social online, então dentro de uma página no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e assim por diante. É o fato dela existir. Tem autores que falam que se você não existe no ambiente online, é a mesma coisa atualmente de você não existir no ambiente offline. Por quê? Porque geralmente as pessoas procuram pela empresa primeiro na internet, para depois elas procurarem no mundo offline. Então é legal a gente fazer essa comparação para ver a importância do ambiente digital atualmente. E aí, esse primeiro passo do planejamento é entender também esses canais, né? Um dos primeiros passos, quais canais eu tenho disponível? O que eu preciso fazer? Qual é o canal que eu consigo atender melhor o meu público, para que eu consiga fazer, para que eu consiga ter de fato uma boa presença digital? E eu só consigo ter uma boa presença digital se eu conseguir unir uma boa estrutura, então eu preciso ter lá fazer uma boa visibilidade, então ter uma boa estrutura relacionada ao meu site, uma boa página, uma boa navegabilidade e assim por diante, um bom design, um bom layout e também um bom posicionamento, que vem muito do marketing isso, né? Saber como você quer ser visto pelos seus clientes. Vamos olhar um outro ponto ali importante, a questão do investimento. Saber que principalmente pequenas empresas, elas não dão tanta atenção para esse investimento, o investimento em marketing, mas o investimento ele é necessário. Investir no ambiente digital, ele não é tão alto quanto mídia offline. Você não gasta tanto investindo na internet como você gastaria investindo em propaganda na televisão, em outdoor, às vezes rádio. É muito mais barato e você consegue analisar muito mais fácil, coletar dados, ter um acompanhamento muito mais próximo. Por que não fazer bons investimentos? Então você sabe que você precisa contar com esse investimento também. Um outro ponto importante ali, dá uma olhada. Concorrentes.
um estudo da marca, estudo do público e concorrentes, né? Então, o que o seu concorrente está fazendo? Quem são os seus concorrentes? Isso é estudar o setor, olhar para o ambiente externo, mas também entender esse ambiente externo, o ambiente setorial. Quem são as pessoas que disputam o mesmo mercado que você? Qual é o seu percentual de ocupação desse mercado? Então, o seu market share, né? A sua participação nesse mercado. E o seu público? Para quem você está destinado? O seu público tem quais características? Porque você precisa entender para quem você vai ofertar, para você entender em quais canais você vai ofertar esse produto, porque o seu público precisa estar diretamente ligado a esses canais, como os seus concorrentes também atuam nesses canais e quais investimentos e quanto você deve gastar para poder ocupar esses canais. A gente tem ali uma estratégia de omnichannel. O omnichannel é uma estratégia onde você consegue ocupar muitos canais. Então, a omnichannel é muitos canais, vários canais, canais variados. É onde você consegue estar ao mesmo tempo em muitos lugares. A internet é importante que você faça, que o site leve você ao mesmo tempo para o Facebook, para o Instagram, para o canal no YouTube, para o WhatsApp, desde que o seu cliente também faça interação com essas redes, que o seu cliente possivelmente tenha interação com essas redes. É importante que você tenha uma completa análise desse cenário. Não adianta também você gastar esforços, investir esforços em lugares onde o seu cliente também não ocupa. Vamos olhar ali agora uma situação pensando no caso da Carolina, uma estudante de marketing digital. Pensando nas competências necessárias para cada tipo de planejamento. Carolina, ela estuda marketing digital. E aí ela foi contratada como estagiária numa empresa. E essa empresa, ela vai realizar o diagnóstico de uma estratégia digital que até então estava sendo utilizada por um novo cliente. Então, ela trabalha numa agência que vai fazer o diagnóstico de estratégia digital de um novo cliente. Quem que é esse novo cliente? É uma montadora de veículos. O que a gente precisa pensar no caso da Carolina? E aí, só para a gente fazer uma reflexão em questão de perfil profissional. Vamos nos colocar no lugar da Carolina. Qual que é o perfil da Carolina? Se a gente parar para pensar, ela é uma estudante de marketing digital, ela está começando agora a estudar, então ela está começando agora a trabalhar na área, ela já tem alguns conhecimentos prévios, mas ela tem dúvidas em relação a esse processo, né? Ela vai começar a trabalhar agora com o diagnóstico da estratégia digital. Ela não sabe muito bem ainda o que ela vai analisar nesse cliente. Ela sabe que é uma montadora de veículos, mas o que ela precisa ter como principais características para que ela consiga realizar esse trabalho? O primeiro passo é entender, enquanto competência profissional, qual que é o perfil da Carolina. Aqui é importante a gente verificar. Será que ela tem um perfil mais generalista? É bom que ela tenha um perfil generalista, por quê? Porque ela vai identificar nessa montadora de veículos para saber quais iniciativas esse cliente toma, né? Para saber também qual é o modelo de negócios que ela atua até então. Então, para saber modelo de negócios, o que a gente precisa? Ter um perfil também analítico. Ela precisa ser muito bem organizada, porque ela está começando agora e vai realizar um diagnóstico. Então, ela tem que saber lidar muito bem com essas informações. Ela vai ter que estar imersa nas problemáticas dessa empresa. Então, veja que, para começar a realizar esse trabalho, ela vai ter que ter lá muito bem apurada as competências, vai ter que desenvolver bem essas competências. O porte da empresa. Ela sabe que é uma montadora de veículos, mas ela sabe também que para realizar um planejamento, dependendo do porte da empresa, o planejamento também vai ser variado. É importante que ela conheça o porte dessa empresa para saber o tipo de planejamento. Será que há um padrão de processo de planejamento? É importante que a Carolina saiba que,
para ela começar o planejamento nessa montadora, além dela desenvolver algumas competências, saber que ela precisa mapear bem essas iniciativas, ter um perfil analítico, saber organizar essas informações, saber o porte dessa montadora, para saber que há um planejamento diferenciado, saber se o dono vai querer investir muito ou investir pouco, ela sabe que precisa de uma abordagem também diferente. E aí que vai muito mais, né, do jogo de cintura da Carolina nesse sentido, porque enquanto profissional, ela vai trabalhar também como uma venda consultiva. Embora ela vai agir como um planejamento, não se esqueça que ela precisa também agir no processo de venda. Ela tem que agir com empatia, se colocar no lugar desse cliente, entender quais são as suas angústias e as suas necessidades. É aí que vai entrar essa questão de se colocar no lugar do cliente para ser um bom planejador, para trabalhar como um bom planner. E ela precisa saber de todos esses quesitos para concluir o seu trabalho com êxito. Lógico que trabalhando numa empresa, ela vai poder contar com a ajuda de outros profissionais. Então, se ela tem lá recursos à disposição, ela também pode contar com isso. Ela não precisa abraçar tudo isso sozinha, porque ela precisa contar também com a cocriação, com a ajuda multidisciplinar que a gente tem dentro da área de marketing. Internalizar ou contratar. Cenários: custo, prazo e expertise. Para a gente pensar em relação à internalização ou contratação, será que vale mais a pena enquanto empresa eu internalizar, contratar com carteira assinada, por exemplo, ou pegar como se fosse um autônomo, um freelancer? Aqui a gente vai discutir alguns pontos específicos na contratação relacionados a custo, a expertise. Então a gente vai ver esses pontos. Dá uma olhada comigo no slide. Basicamente, essa decisão de internalização ou de contratação, ela precisa considerar não apenas a dinâmica de trabalho da empresa, mas também 6 critérios principais. Quais critérios são esses? Custo do planejamento, então todo o custo envolvido nesse planejamento estratégico digital, o prazo que você tem para entregar esse planejamento e a expertise. O que é a expertise? É a competência para a realização da atividade. Além disso, a gente precisa pensar também na criatividade e no potencial de inovação dessa solução, na capacidade de implementação daquilo que foi planejado e no grau de envolvimento na fase de controle. Mas o nosso foco está aqui nesses 3 primeiros, no custo, no prazo e na expertise. São esses 3 pontos que a gente vai olhar para saber se a gente deve tomar a decisão de internalizar ou então de contratar para poder fazer o planejamento na empresa. Que pontos que a gente vai considerar aqui em relação ao custo? Então, se eu vou olhar aqui para a parte de internalização, contratação, se eu vou contratar uma agência para fazer esse planejamento para mim ou se eu vou contratar um freelancer. O freelancer, ele trabalha como um autônomo, um profissional autônomo que eu contrato para fazer um planejamento na empresa. O que eu tenho como vantagem? Na internalização, eu tenho lá uma pessoa dedicada dentro da minha empresa para fazer isso, eu tenho a contratação como um prestador de serviços que muitas vezes eu posso ter essa pessoa dentro da minha empresa, eu tenho já essa pessoa atuando dentro dentro do meu negócio, só que muitas vezes eu consigo trabalhar com ela dentro do meu negócio sem precisar ter um vínculo empregatício. Eu posso internalizar uma pessoa,
trazer ela para dentro do meu negócio, fazer um contrato sem necessariamente fazer uma contratação via CLT. Eu posso trazer uma pessoa via um contrato de trabalho temporário, sem aquele vínculo estendido com encargo trabalhista, e posso internalizar ela por um período determinado durante o período de planejamento. Então, é uma vantagem em relação a custo. Por quê? Porque eu não tenho um custo tão alto em relação a essa contratação. Mas eu também posso internalizar essa pessoa via CLT. E aí, por conta de contrato em carteira de trabalho, em relação a custo de contratação, talvez seja uma desvantagem, a não ser que eu tenha muitos projetos de planejamento, conto muito com essa parte estratégica, e aí, muitas vezes, para o empresário, ele acaba não sendo tão vantajoso. Para a contratação de agência, a vantagem principal é a entrega sem custo, como uma estratégia para ter um contrato de longo prazo. Por quê? Porque a gente tem aqui as entregas que você tem com a agência. Então, você tem lá a agência especializada, que vai entregar para você o planejamento para o qual ela foi contratado. Só que aí, você tem essa entrega sem aquele custo específico. Embora o prazo seja demorado, você vai pagar aquilo que foi acertado em contrato. Mas existe ainda, embora tenha essa vantagem, existem as desvantagens. Por quê? Porque existe um custo elevado que é periódico, não considerado no contrato mensal. Então, se você não assume um contrato de longo prazo, o contrato mensal ele traz muitos custos, porque às vezes você vai precisar de mais de um planejamento. Então, esse planejamento que acaba sendo recorrente faz com que você gaste mais. Agora, se você contrata um freelancer, você tem às vezes um custo reduzido, né, um custo muito mais pontual, só que às vezes você tem um custo semelhante à contratação de um interno no modelo de prestação de serviços. Então, igual a gente tem aqui, nessa contratação de um interno que vai prestar um serviço para a gente como um contrato temporário, ele acaba tendo, a gente tem ali também, é muito similar a essa contratação do freelancer. E aí o fato de muitas vezes ele não ter um vínculo com a empresa e você ter esse vínculo temporário, às vezes você também não tem muito conhecimento dele, talvez também não seja tão vantajoso para a organização. Em relação a prazo, a parte de internalização. Em relação às vantagens, os gestores eles acabam delegando a atividade a pessoas que já são contratadas da empresa. E aí eles não precisam gastar tempo com os trâmites de contratação, que acaba atrapalhando muito no negócio. Só que o que acontece? Se você tem lá o profissional envolvido com outras atividades da empresa e o trabalho precisa ser feito com urgência, então acaba demorando muito nesse processo. Já se você vai contratar a agência, a vantagem é porque é rápido, você tem lá o planner dedicado para isso, então é uma vantagem porque o prazo acaba sendo rápido. Já a desvantagem é que o prazo acaba sendo distendido, então o prazo acaba sendo esticado, porque nem sempre nessa agência, principalmente se você não paga muito, o planner fica exclusivo para atender esse cliente, você acaba tendo um prazo mais longo. Já na contratação de freelancer, esse planner, a vantagem é que ele fica isento de atividades da empresa, é mais fácil ele se dedicar apenas à sua atividade, só que também corre o risco dele não conseguir fazer isso. Para a parte de expertise, que é a parte de competência para resolver os problemas, na parte de internalização, o planner que for contratado, ele consegue muito mais articular o conhecimento em estratégia digital com o negócio. Ele consegue entender muito mais da empresa e articular esse conhecimento. Já a desvantagem é que o planejamento não é o core, ou seja, não é o foco da empresa, não é o coração da empresa. Então, se não é uma empresa que mexe com a área de marketing e comunicação, acaba não sendo foco. Então, é muito mais difícil você ter uma pessoa dedicada só para planejamento se você não é uma empresa que lida com planejamento. Então, você acaba saindo um pouco do escopo da empresa.
Já na parte de contratação de agência, a vantagem é porque você tem profissionais específicos de planejamento estratégico digital, que vai facilitar. Já a desvantagem é porque você tem profissionais especializados, mas esses profissionais já não conhecem tanto o seu modelo de negócio. O freelancer, ele também é especializado em estratégia, mas da mesma forma ele também não conhece tanto os problemas do cliente. Então a gente vê aqui em relação a prazo, a custo e a expertise. E aí você precisa pesar as vantagens e as desvantagens e ver aquilo que melhor se adequa à sua realidade. Internalizar ou contratar. Cenários de inovação, implementação e controle. Além dos cenários considerados de custo, prazo e expertise, que são as competências para a resolução de problemas relacionados ao planejamento, a gente precisa então considerar outros fatores, a parte de implementação, a parte de controle, relacionadas também à internalização ou à contratação. Então, a gente vai olhar esses pontos agora. Então, a gente vai ver, além do custo, prazo e expertise, nós olhamos agora para a parte de inovação, de implementação e de controle. Quando a gente vai falar disso no planejamento, quais seriam as vantagens e as desvantagens na internalização, na contratação de uma agência ou até mesmo de um freelancer, que é o autônomo. As principais vantagens em relação à inovação. As vantagens na internalização é que o profissional contratado ele acaba se especializando no segmento de mercado e conhece os principais gaps da empresa, ou seja, as principais lacunas da empresa. Então, ele é uma pessoa que ele vai cuidar do planejamento e ele conhece esse segmento que ele está atuando. Ele vai saber mexer com a parte de inovação, de planejamento estratégico, porque ele também conhece o modelo de negócio. Então, ele vai estar muito mais próximo à área da empresa. A desvantagem é que esse profissional ele não tem uma atuação horizontal. Então, ele vai acabar o quê? Imerso nessa problemática da empresa, sem se preocupar com outros setores. Ele não vai estar olhando para as inovações em outras áreas. Já as vantagens da contratação de uma agência é que, pela atuação horizontal, por trabalhar em vários negócios, em muitos tipos, a agência é contratada por muitos modelos de negócios diferentes, esses profissionais estão atentos às últimas tendências na área de marketing digital. Mas tem como desvantagem que muitas dessas agências elas estão presas a modelos de negócios tradicionais. E nem sempre a gente vai conseguir muitas soluções inovadoras. Você tem lá muitas tendências de muitos negócios, mas nem sempre são soluções tão inovadoras assim. Já a contratação do freelancer é que ele também atua horizontalmente, então ele trabalha com muitas empresas diferentes e está antenado às tendências, assim como as agências. Mas a gente precisa lembrar que ele acaba não tendo a criatividade, até porque ele é sozinho, ele não trabalha numa agência, então ele acaba não tendo a criatividade suficiente para a criação de todas as soluções inovadoras. Na questão de implementação, a vantagem é que esse processo ele é ágil se houver envolvimento de todos os setores da empresa. E se, quando a gente estiver falando de planejamento, se isso for priorizado. Já a desvantagem é que o planner, quando ele é internalizado, ele vai depender de outras áreas para a implementação. E, de repente, essas áreas podem não se dedicar a isso como o planejamento precisa. Então, isso talvez pode não ser tão rápido. Já as vantagens é que a agência, ela planeja e executa aquilo que foi pedido, que foi planejado, e ela não precisa tanto do cliente para isso, ela trabalha de uma forma muito mais autônoma. Só que a desvantagem é que, se ela depender do cliente ou de outra empresa, ela não tem o domínio completo desse processo de implementação. Então, ela vai precisar sempre do aval desse cliente, da outra empresa, porque ela não consegue fazer isso sozinha.
Já o freelancer, ele pode se dedicar ao acompanhamento do que foi proposto, ele pode mobilizar ali uma rede de contatos que ele tem, dependendo do tempo que ele tem, do networking, que é essa rede de contatos, ele consegue muito mais mexer ali as peças para mobilizar isso e implementar, mas ele também acaba não tendo a competência para implementar tudo o que foi proposto e acaba muitas vezes saindo de cena depois que ele entrega o planejamento. Então a empresa acaba perdendo essa pessoa como foco, caso ela precise de mais alguma coisa. Então ela perde a referência depois que o planejamento é entregue. E por último, que é a questão do controle, a gente tem como um ponto principal as vantagens, que é o rápido controle e correção de rota. Se você tem já um planner internalizado, ele está ali junto com você, você já consegue fazer o controle e as correções necessárias. A desvantagem é que, às vezes, ele está imerso em outras atividades operacionais, ele está em outras áreas, em outros departamentos, trabalhando com outras coisas. Então, nem sempre ele vai conseguir ficar analisando os indicadores, que é os KPIs, que são as medidas de desempenho. Ele não vai conseguir ficar atento sempre aos resultados. Talvez isso pode atrapalhar um pouco na análise do desempenho do planejamento. A contratação de agência são os profissionais especializados em análise de dados, então a gente tem profissionais específicos para isso. Já a desvantagem é que muitas vezes essa mensuração dos dados, ela tem um viés muito mais para defender o trabalho que foi realizado pela agência e não tanto para mostrar os resultados para o cliente. Então, muitas vezes pode ser que essa agência acabe agindo, mostrando para o cliente que o planejamento foi bem feito e deu resultado, e nem sempre é assim. Do freelancer, é que você pode ter uma contratação dele perene, então você pode mantê-lo assim por tempo indeterminado para que ele faça o controle do seu planejamento. Mas pode ser que você faça a contratação de um freelancer que ele faça apenas o planejamento, mas que ele não seja especialista em controle, ele não faça o controle desses dados, a análise. Ele seja muito bom em planejamento, mas ele não é bom em fazer esse controle. Então você precisa muito bem analisar, contar com referência de outras pessoas que já contrataram os seus serviços e assim por diante. Internalizar o planejamento, contratar uma agência ou um freelancer. Resolução da situação problema. Essa resolução a gente vai colocar em prática qual seria a situação mais adequada. A internalização, a contratação de uma agência ou de um freelancer para a implantação de um planejamento estratégico digital. Dá uma olhada comigo. Nesse caso, a gente tem aqui um recém-contratado por uma fabricante de bicicletas. Em um mês, é necessário que essa empresa inicie uma campanha de lançamento da nova bicicleta da marca para que ela aproveite duas importantes datas do varejo, a Black Friday e o Natal. E em 6 meses consiga aumentar o market share da empresa, que é a participação de mercado dela. É o que a gente chama de cultura da urgência. Ela tem que aumentar a participação no mercado dela, que não é fácil, ainda mais no mercado de bicicletas, onde a gente já tem marcas renomadas, e ela precisa então aumentar essa participação. Qual seria a melhor decisão nesse caso, para esse recém-contratado fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai internalizar o planejamento, ele vai contratar uma agência para fazer esse planejamento estratégico, ou ele vai contratar um freelancer? Vamos mostrar para ele quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Se ele for internalizar o planejamento, qual que é a vantagem? A vantagem é que é a forma mais rápida de conceber a estratégia digital. Você tem lá a pessoa dentro da sua empresa, ela já vai conhecer o modelo, saber os objetivos e vai começar já a pensar nessa estratégia. Né? Pensar esse planejamento e traçar esse caminho, esse meio que é de fato a estratégia. A desvantagem é que essa execução, muitas vezes, ela vai depender da contratação de terceiros,
seja alguém dentro da empresa que pode ser mobilizado para um outro departamento ou a formalização de um contrato temporário, às vezes até mesmo por CLT, que às vezes traz custos para a organização. Você pode também contratar uma agência. Qual que é a vantagem disso? Pode ser executado por profissionais que têm muitas expertises, então competências, e você pode centralizar com o fornecedor. Você tem lá um ponto de referência para que ele faça todo o planejamento. A desvantagem é que isso demanda prazo, até você analisar as agências disponíveis, saber sobre quais são as suas competências, saber se elas têm referência no mercado, os resultados alcançados e assim por diante. E a contratação de um freelancer, a vantagem é que, nesse caso, se você precisa de resultados tão rápidos, por ser um freelancer, um profissional autônomo, caso você não tenha contratado um anteriormente, você não teve, então não tem uma referência de bons resultados, para essa situação, para uma data tão próxima, com tantos bons resultados que você almeja, talvez nesse caso não haja vantagens. A desvantagem, principalmente, existe em relação a trâmites nessa contratação e implementação, e além da insegurança inicial e a falta de expertise para execução do todo. Então é um ponto de muita atenção, porque é uma data muito próxima, Black Friday e Natal, um mercado de bicicletas onde você disputa com marcas fortes. Então é muito arriscado, talvez, a contratação de um freelancer. Você está ali entre duas possibilidades, a internalização ou mesmo a contratação de uma agência. Se esse processo, você tem um tempo hábil para a contratação de uma agência, onde você pode centralizar, talvez seja mais indicado que você contrate uma agência. Aí você consegue centralizar se você tem um orçamento para isso. Senão, de repente, você pode até formalizar um contrato temporário com alguém, ou até mesmo fazer a contratação de uma pessoa específica para dentro da sua empresa, que vai conhecer todo o negócio. Mas nesse caso, talvez a agência seja o mais indicado, e aí você alcance os resultados esperados, e essa pessoa vai conhecer todo o processo da organização, e de repente você passe a implementar o planejamento estratégico e coloque isso como uma área a ser mais trabalhada dentro da empresa, que passa a ser mais levada a sério, como deve ser de fato dentro das organizações, como a cultura do planejamento mesmo. Recapitulando, para fechar a nossa primeira teleaula, a gente vai lembrar os pontos trabalhados. Veja comigo então esses tópicos. A gente falou do planejamento, lembrando os 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional, lembrando sempre que o marketing trabalha muito mais no nível tático e operacional. E a estratégia, que é um meio para a gente alcançar os nossos objetivos. Falamos do perfil do planner, as suas competências, então aquilo que é necessário para que ele execute bem as suas atividades, a parte de venda consultiva, como é importante ele ter empatia, se colocar no lugar do cliente, ele atua também nessa parte de vendas. A cultura da urgência, como é importante a gente ainda ter uma cultura de planejamento e como o planejamento muda dependendo do tipo de negócio. Vimos todas as vantagens e desvantagens relacionadas à internalização do planejamento estratégico ou à contratação externa de uma agência ou de um freelancer. Aí vimos pontos relacionados a tempo, a prazo, a questão do controle, da implementação, da inovação, ao custo. E aí, assim, a gente consegue ver aquilo que a gente tem de fato de vantagem, desvantagem, pesar os prós e os contras, né? Então, a gente consegue colocar tudo isso, equalizar tudo isso, saber qual é a decisão mais assertiva para dentro das nossas empresas. Esse conteúdo ele é fundamental para quem vai trabalhar com marketing digital, principalmente a fase de planejamento, de começar a trabalhar ali no ambiente online. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, ele é muito importante para a sua área. Agradeço muito a sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!